Olá, eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar uma aula agora sobre proteínas. As proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Durante as fases de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, há um aumento extraordinário do número de suas células, aliado a um intenso processo de diferenciação celular, em que as células passam a exercer funções especializadas, gerando tecidos e órgãos. As proteínas possuem um papel fundamental no crescimento, já que muitas delas desempenham um papel estrutural nas membranas, isto é, são componentes da membrana plasmática, das organelas dotadas de membrana, do citoesqueleto, dos cromossomos, etc. A diferenciação e a realização de diversas reações químicas componentes do metabolismo celular dependem da participação de enzimas, uma categoria de proteínas. Sem elas, a diferenciação não acontece. O combate a micro-organismos causadores de doenças no homem muitas vezes é feito a partir da produção de proteínas de defesa, chamadas anticorpos. Sem eles, nosso organismo fica extremamente vulnerável. Certos hormônios, substâncias reguladoras das atividades do nosso organismo, também são proteicos. É o caso da insulina, que controla a taxa de glicose sanguínea. Como você pode perceber, as proteínas exercem diversas funções de nosso corpo. Mas, antes da gente aprofundar nesse assunto, vamos falar um pouquinho dos aminoácidos, que são blocos formadores das proteínas. As proteínas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores, conhecidas como aminoácidos. A maioria dos seres vivos, incluído o homem, utilizam somente cerca de 20 tipos de diferentes aminoácidos para a construção de suas proteínas. Com eles, cada ser vivo é capaz de produzir centenas de proteínas diferentes e de tamanho variável. Cada aminoácido é diferente de outro, no entanto, todos possuem alguns componentes comuns. Todo aminoácido possui um átomo de carbono, ao qual estão ligados uma carboxila, uma amina e um hidrogênio. A quarta ligação é a porção variável, representada por R, e pode ser ocupada por um hidrogênio, ou por um metil, ou por outro radical. Ligação peptídica, unindo aminoácidos. Do mesmo modo que em um trem cada vagão está engatado no seguinte, em uma proteína cada aminoácido está ligado ao outro por uma ligação peptídica. Por essa ligação, o grupo amina de um aminoácido une-se ao grupo carboxila do outro, havendo a liberação de uma molécula de água. Os dois aminoácidos unidos formam um dipeptídeo. A ligação de um terceiro aminoácido ao dipeptídeo origina um tripeptídeo que, então, contém duas ligações peptídicas. Se um quarto aminoácido se ligar aos três anteriores, teremos um tetrapeptídeo, com 3 ligações peptídicas. Com o aumento do número de aminoácidos na cadeia, forma-se um polipeptídeo, denominação utilizada até o número de 70 aminoácidos. A partir desse número, considera-se que o composto formado é uma proteína. Polipeptídeos e proteínas são polímeros, isto é, compostos formados pela ligação de inúmeras moléculas menores. Os aminoácidos são monômeros, os bloquinhos de construção das proteínas. Todos os seres vivos produzem proteínas, no entanto, nem todos produzem os 20 tipos de aminoácidos necessários para a construção das proteínas. O homem, por exemplo, é capaz de sintetizar no fígado apenas 11 dos 20 tipos de aminoácidos. Esses 11 aminoácidos são considerados naturais para a nossa espécie. Os outros 9 tipos, os que não sintetizamos, são os essenciais e devem ser obtidos de quem os produz, no caso plantas ou animais. É preciso lembrar que um determinado aminoácido pode ser essencial para uma espécie e ser natural para outra. Os aminoácidos essenciais para o homem são isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptofano, treonina, histidina e valina. O arroz e o feijão contêm 6 dos aminoácidos essenciais para o homem. O arroz não contém lisina nem isoleucina presente no feijão,
Já o feijão não contém metionina nem triptofano presentes no arroz. Ambos possuem leucina, fenilalanina, treonina e valina. O ideal é então fazer uma refeição que mistura arroz integral e feijão. Uma molécula de proteína tem, a grosso modo, o formato de um colar de contas. O fio fundamental da proteína, formado por uma sequência de aminoácidos, cuja sequência é determinada geneticamente, constitui a chamada estrutura primária da proteína. Ocorre, porém, que o papel biológico da maioria das proteínas depende de uma forma espacial muito mais elaborada. Assim, o fio fundamental é capaz de se enrolar sobre si mesmo, resultando um filamento espiralado que conduz à estrutura secundária, mantida estável por ligações que surgem entre os aminoácidos. Novos dobramentos da espiral conduzem a uma nova forma, globosa, mantida estável graças às novas ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Essa forma globosa representa a estrutura terciária. Em certas proteínas, cadeias polipeptídicas em estrutura terciária globosa unem-se, originando uma forma espacial muito mais complexa, determinante do papel bioquímico da proteína. Essa nova forma constitui a estrutura quaternária dessas proteínas. A hemoglobina é um exemplo delas. Ela está presente dentro dos glóbulos vermelhos do sangue e seu papel biológico é ligar-se a moléculas de oxigênio, transportando-as ao nosso tecido. Quando se frita um ovo, o calor modifica a estrutura de suas proteínas. Porém, seu valor nutritivo não se altera, pois por meio da digestão desse alimento as proteínas serão desmontadas a fim de liberar os aminoácidos que as constituem e que serão absorvidos no intestino. A partir desses e de tantos outros aminoácidos resultantes da digestão é que nossas células construirão suas próprias proteínas. O aquecimento de uma proteína a determinada temperatura promove a ruptura das ligações internas entre os aminoácidos, responsáveis pela manutenção das estruturas secundárias e terciárias. Os aminoácidos não se separam, não se rompem as ligações peptídicas, porém, a proteína fica desmantelada, perde a estrutura original. Dizemos que ocorreu uma desnaturação proteica, com perda de sua forma original. Dessa forma, a função biológica da proteína pode ser prejudicada. Nem sempre, porém, é a temperatura ou a alteração da acidez do meio que provoca a mudança da forma da proteína. Muitas vezes, a substituição de um simples aminoácido pode provocar a alteração da forma da proteína. Um exemplo importante é a substituição na molécula da hemoglobina do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina. Essa simples troca provoca uma profunda alteração na forma da molécula inteira da hemoglobina, interferindo diretamente na sua capacidade de transportar oxigênio. Hemácias contendo a hemoglobina alterada adquirem o formato de foice quando submetidas a certas condições, o que deu nome a essa anomalia, anemia falciforme. As enzimas fazem parte de uma classe especial de proteínas, uma vez que a vida depende da realização de inúmeras reações químicas que ocorrem no interior das células e também fora delas, em cavidades de órgãos, por exemplo. Por outro lado, todas essas reações dependem, para sua realização, da existência de uma determinada enzima. Muitas enzimas possuem, além da porção proteica propriamente dita, constituída por uma sequência de aminoácidos, uma porção não proteica. A parte proteica é a apoenzima e a não proteica é o cofator. Quando o cofator é uma molécula orgânica, é chamado de coenzima. O mecanismo de atuação da enzima se inicia quando ela se liga ao reagente, mais propriamente conhecido como substrato. É formado um complexo enzima-substrato instável, que logo se desfaz, liberando os produtos da reação e a enzima, que permanece intacta, embora tenha participado da reação. Mas, para que ocorra uma reação química entre duas substâncias orgânicas que estão na mesma solução, é preciso fornecer uma certa quantidade de energia.
geralmente na forma de calor, que favorece o encontro e a colisão entre elas. A energia também é necessária para romper ligações químicas existentes entre os átomos de cada substância, favorecendo assim a ocorrência de outras ligações químicas e a síntese de uma nova substância a partir de duas iniciais. Essa enzima de partida que dá um empurrão para que uma reação química aconteça é chamada de energia de ativação e possui um determinado valor. Na catálise de uma reação química, as enzimas interagem com substratos, formando com eles temporariamente o chamado complexo enzima-substrato. Na formação das estruturas secundárias e terciárias de uma enzima, acabam surgindo certos locais na molécula que servirão de encaixe para o alojamento de um ou mais substratos, do mesmo modo que uma chave se aloja numa fechadura. Esses locais de encaixe são chamados de sítios ativos e ficam na superfície da enzima. Ao se encaixarem nos sítios ativos, os substratos ficam próximos um do outro e podem reagir mais facilmente. Assim que ocorre a reação química com os substratos, desfaz-se o complexo enzima-substrato. Liberam-se os produtos e a enzima volta a atrair novos substratos para a formação de outros complexos. A temperatura e o pH, índice de acidez ou alcalinidade do meio, são dois dos mais importantes fatores que regulam a atividade das enzimas. A maioria das enzimas possui uma atividade máxima dentro de uma faixa de temperatura. Nas células humanas, a temperatura ótima de ação das enzimas está em torno de 35 a 40 graus. Valores altos de temperatura, no entanto, podem levar à desnaturação das enzimas e, portanto, levar à sua desativação. Para cada enzima, variações de pH, para mais ou para menos, afetam sua atividade. Os valores de pH variam numa escala de 0 a 14, sendo 7 correspondente à neutralidade. Soluções ácidas têm um pH menor do que 7, enquanto as soluções básicas o pH é maior do que 7. A tripsina, por exemplo, é uma enzima que atua na digestão de proteínas do nosso tubo digestório. É produzido no interior das células do pâncreas, órgãos situados no nosso abdômen, junto ao estômago e ao intestino. Se ela atua na digestão proteica, por que não ataca as proteínas existentes no interior das células do pâncreas? Porque no interior da célula ela é produzida sob forma inativa, chamada de tripsinogênio, sendo incapaz de hidrolisar proteínas. Ao chegar no intestino delgado, o tripsinogênio é ativado. Isso é feito por outra enzima intestinal, que quebra a molécula de tripsinogênio em um certo ponto, soltando um pequeno fragmento, alguns aminoácidos. O restante da molécula é a tripsina, cujo sítio ativo, agora exposto pela fragmentação ocorrida, é capaz de fazer a enzima atuar na digestão das proteínas. Certas substâncias podem inibir a ação de enzimas. Por exemplo, alguns medicamentos contendo sulfas são utilizados para o combate a bactérias que provocam infecções no organismo humano. Essas bactérias normalmente produzem uma vitamina do complexo B, o chamado ácido fólico, que atua como coenzima em reações químicas que conduzem à síntese de aminoácidos e ácidos nucleicos, essenciais para a sobrevivência dessas bactérias. Nós não produzimos ácido fólico e precisamos obtê-lo a partir de alguns alimentos. Pois bem, a síntese do ácido fólico nas bactérias ocorre ao fim de uma via metabólica, na qual um produto intermediário é uma substância chamada de ácido para-aminobenzoico, o PABA. Quando existe PABA, as bactérias conseguem sintetizar ácido fólico. A sulfa utilizada como medicamento é a sulfanilamida, que possui estrutura molecular semelhante à do PABA. Por ser estruturalmente semelhante ao PABA, a sulfanilamida compete com ele e ocupa o sítio ativo da enzima que converteria PABA em ácido fólico. Esse mecanismo é chamado de inibição competitiva. As bactérias não conseguem produzir ácido fólico e morrem. A sulfanilamida não nos prejudica, já que não produzimos ácido fólico. Anticorpos. Diariamente, nosso organismo é invadido por uma infinidade de partículas estranhas, chamadas antígenos, provenientes do ar que respiramos, da água que bebemos e dos alimentos que comemos.
Também somos invadidos sem perceber por bactérias, vírus, fungos e protozoários. Muitos deles causadores de doenças e produtores de toxinas que podem prejudicar seriamente nosso organismo e até causar a morte. Por isso, utilizamos o nosso sistema imunológico ou imunitário para combater os agentes estranhos ao nosso corpo e adquirir imunidade. O sistema imunológico é representado por um verdadeiro arsenal formado por alguns órgãos, como os nódulos linfáticos ou linfonodos, o baço e o timo, células brancas do sangue e uma infinidade de substâncias químicas, destacando-se entre elas as proteínas de defesa, conhecidas como anticorpos. Os anticorpos pertencem a uma categoria de proteínas conhecidas como imunoglobulinas. Vamos conhecê-las um pouco. Imunoglobulina IgG, destinada ao combate de vírus, bactérias e fungos. São de pequeno tamanho, atravessam a parede dos capilares sanguíneos e agem nos tecidos. Estimulam células fagocitárias a combater micro-organismos. Constitui cerca de 75% das imunoglobulinas produzidas pelo homem. IgM, destinadas ao combate de vírus. A exemplo das IgG, estimulam células fagocitárias a combater os vírus. IgA, anticorpos das secreções respiratórias, da parede do tubo digestório e das secreções vaginais. São encontradas na lágrima, na saliva e no leite materno. IgD, anticorpos existentes nas membranas celulares e nos linfócitos. IgE, anticorpos que atuam nas respostas alérgicas. A molécula proteica de um anticorpo é complexa e possui o aspecto da letra Y. É formada por 4 cadeias de polipeptídeos, 2 de pequeno peso molecular e as outras 2 de alto peso molecular. Cada cadeia polipeptídica possui uma porção variável, que é a parte da molécula que difere de um anticorpo para outro. Os 2 braços do Y são os locais em que se ligam ao antígeno, e a cauda do Y é o local de ligação do anticorpo a locais específicos da célula de defesa. Os antígenos são qualquer molécula estranha ao organismo. Pode ser uma proteína, um polissacarídeo e até mesmo um ácido nucleico. Nas bactérias, fungos e protozoários que invadem nosso corpo são identificados como antígenos. Uma vez ligado a outros, o anticorpo inativa o antígeno e o complexo antígeno-anticorpo formado pode ser englobado por uma célula fagocitária, por exemplo, um glóbulo branco que destruirá o complexo. Um assunto que está muito em pauta nesses últimos tempos é a AIDS. Essa doença é causada por um vírus que ataca o sistema imunológico, destruindo um tipo de glóbulo branco do sangue, responsável pela defesa do organismo. Este é o grande problema de todo o mecanismo. Quando o vírus ataca justamente as células de defesa do organismo, a produção de anticorpos, que são tipos especiais de proteínas, ficam prejudicadas, não dando chance ao corpo de combater a infecção viral e outras possíveis infecções oportunistas. As células produzidas pelos órgãos componentes do sistema imunológico atuam na produção de anticorpos. Estes, por sua vez, combatem antígenos existentes nos micróbios causadores de infecção ou nas substâncias tóxicas por eles liberadas. Passada a infecção de modo geral, permanece apenas um pequeno número de células de memória, isto é, células de defesa que poderão, caso ocorra outra infecção provocada pelo mesmo agente infeccioso, produzir anticorpos específicos de modo a efetuar um combate rápido e eficiente. Esse processo de imunização ativa natural funciona com a maioria das doenças infecciosas provocadas por vírus e bactérias. Muitos vírus e bactérias, porém, são muito agressivos e é inimaginável esperar que uma pessoa contraia a doença para depois ficar imune a ela. Assim, pensando-se em termos de prevenção de uma doença infecciosa, recorre-se à imunização ativa artificial a partir da vacinação das pessoas. De maneira geral, a primeira inoculação de antígenos em uma pessoa provoca o que se chama de resposta primária aos antígenos. Os anticorpos surgem depois de 3 a 14 dias de inoculação.
atingem certas concentrações no sangue, declinando a seguir. Uma segunda inoculação de antígenos, em algum tempo depois, provoca a chamada resposta secundária, muito mais rápida e produtora de maior quantidade de anticorpos em relação à resposta primária. Mas, como são feitas as vacinas? Micro-organismos patogênicos são multiplicados em condições especiais no laboratório. Posteriormente, esses micro-organismos são mortos ou enfraquecidos de modo a não serem capazes de provocar doenças, mantendo, porém, a capacidade de funcionar como antígenos. Exemplo, vacina contra a poliomielite. Finalizamos aqui mais uma aula de bioquímica específica de proteínas. Até a próxima e tchau, tchau!